Olá, bom dia. Estamos às 6 horas da manhã, iniciando a gravação de mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, continuando a nossa série Javé criou o homem, e vamos começar agradecendo as contribuições a partir de R$ 10 que vocês têm feito, os visualizadores, principalmente os inscritos no Nubank, com o Pix 223-992-67753. É aí que tem as pessoas, a maioria tem feito, através do Pix no Nubank. Mas nós, no pé da página, vamos colocar as mesmas informações de sempre. E agradecendo, portanto, as visualizações e as inscrições. Vamos então continuar o vídeo anterior. Então, este vídeo se chamará O Ser É. Então, vamos começar fazendo uma pergunta a vocês. Essa pergunta é: por que todo mundo acha, ideia geral, que o nome de Deus é Javé? Já nós começamos com isso aqui, né? Yod, Re, Val, Re, Yavá, Yavé, Javá ou Javé. Por que todo mundo pensa isso? A maioria das denominações protestantes chama Deus de Javé ou Jeová. A maçonaria chama Deus de Javé. O judaísmo ortodoxo chama Deus de Javé. Então, por tudo isso, e principalmente porque Javé é o Criador do homem, e nós, é claro, nosso sentimento egoístico nos considera o centro de tudo. Então, se o nosso Criador é Javé, então, logicamente, Javé é o Deus que nos interessa. Pronto. O raciocínio é esse. Mas isso é um problema sério. Por quê? Porque Javé é um Deus de terceira categoria. No ranking dos deuses, ele está em terceiro lugar. Então, nós vamos chegar aqui, a criação do homem, ou pela Karina, o pedido da Karina, para explicar os temperamentos. Então, mas nós vamos fazer a coisa certa, de acordo com o nosso método. Então, veja, somos o centro do universo, para nós. E o nosso Criador é Javé. Logo, o nome de Deus é Javé. Mas nós sabemos, já em vídeos anteriores, que, na verdade, na Bíblia, se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos encontrar outra coisa. Então, o Gênesis 1, quer dizer, o capítulo inicial da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, a primeira página da Bíblia, não vai nomear Javé. Vai dizer Bereshit bara Elohim. Ou seja, o nome que vai aparecer não é Javé, é Elohim. Vamos escrever aqui para vocês. Então, começando do começo, então, o nome que vai aparecer é Elohim, no Gênesis 1. E vai dizer, então, estamos lendo no original, interlinear, eu disse que ia seguir esse livro, ia usar esse livro, interlinear hebraico-português, Bereshit bara Elohim, traduzido ao pé da letra, em Reshit Elohim criou. Bara é criar, Elohim é o nome do Deus, e Reshit é o nome de outro Deus, o segundo no ranking dos deuses. Então, começando do começo, a tradução porca feita aqui pelas Bíblias comuns é no princípio Deus criou, no princípio. Não deixaria de ser uma tradução aceitável, mas aqui é o princípio de todos os princípios, a substância de todas as substâncias. No grego, eles vão, portanto, usar outra palavra, uma palavra equivalente. Então, o que é que nós fizemos? Nós
saímos daquela perspectiva do judeu ortodoxo, da maçonaria, das sociedades secretas em geral, e da ideia de que nós somos o centro de tudo e, portanto, Yahvé é nosso Deus, e então nos aproximamos dos judeus eruditos. Aqui nós temos dois judeus eruditos, Harold Bloom e David Rosenberg. Você já conhece o livro de Jota, editora Imago. Aqui ele mostra que Yahvé é um Deus de secundário, claramente, né? Fala, e os dois são judeus, peritos em cultura hebraica, falam hebraico correntemente, fluentemente, e são crítico literário. Também, quando nós vamos para a filosofia, existe um ramo da filosofia chamado teodiceia. A teologia se aproxima da religião, da Bíblia, usa como base a Bíblia, mas a teodiceia, que é um capítulo da filosofia, se aproxima mais do racional, de como nós podemos compreender Deus. Se afasta um pouquinho da noção religiosa, né? Então, a teodiceia é mais filosófica, a teologia é mais religiosa. Mas ambas encaram Deus de um ponto de vista como sendo um ser espiritual, né? O ser espiritual. E então, esses livros, esses autores, então, eles vão explicar que o verdadeiro nome de Deus é Elohim, que na verdade é um plural de El. Já mostramos aqui a vocês. Apenas é L, El. Que Maomé criou uma religião com um derivado de Elohim, que Elohim pode ser escrito Elo, Re, O, E, Lo, Ra. Então, Elohim, que aparece Bereshit, Bará, Elohim, é o plural de El, que pode ser escrito também Elohê ou Elohá. E aí, Maomé criou uma religião em que o Deus é Alá, que vocês percebem que o A, né, Elá, tem a ver com Elohá ou Elohê. Então, essa é uma religião moderna, relativamente, criada no ano 620, e aí Maomé volta a Elohim, e não a Javé. Na religião muçulmana, Javé não existe. Existe o Alá, que é Elohê, Elohá, El, Alá. El também é chamado de Lu, então fica mais perto ainda, ó. I, dois L's, Ilu. Ilu, Alá. Então, por tudo isso, nós vamos então levar vocês para o começo do começo. E o começo é Bereshit bara Elohim, que, traduzido literalmente, é em Reshit criou bara Elohim. Colocando no português, na ordem certa, é em Reshit Elohim criou. Ou Elohim criou em Reshit. Fica mais certo ainda, colocando sujeito, predicado e complemento. Então, Elohim, sujeito, Bará, criou, em Reshit. Onde Elohim criou? Em Reshit. Quem criou o sujeito? Elohim. Então, analisando pela filosofia analítica, que faz análise sintática, não somente lógica, não somente a lógica aristotélica, o silogismo, então nós temos o sujeito, o predicado e o complemento. Então, o sujeito da frase é Elohim. Quem criou? A gente pergunta. Elohim. Sujeito. Elohim fez o quê? Criou. Bará. Predicado. Núcleo do predicado verbal. Criou onde? Ou o quê? No caso aqui é onde? Criou em Reshit. Não é o quê, porque não é um objeto direto nem indireto, nem é um predicativo, né? É um adjunto adverbial de lugar. Então, se é um adjunto adverbial de lugar, então Elohim criou em Reshit. Então, Reshit passa a ser um lugar.
Tá vendo? Analisando assim, dentro da filosofia analítica, né, como a coisa fica bem clara. Mas, na verdade, segundo o rabino, que nós respeitamos muitíssimo, Meir Matzila Malamed, ele vai nos dar, na Bíblia que ele colocou à disposição da gente, né, a lei de Moisés, é a Torá, ele vai dar aqui a mesma coisa, Bereshit. Bereshit é em Reshit. Reshit é que é a palavra. E B é em. Nós já sabemos disso. Está escrito aqui em português. Está vendo como pronuncia? Bereshit. Nós chamamos de Gênesis, mas em hebraico é Bereshit. Esse B é uma preposição. Em. Indicando o lugar onde. Onde? Em Reshit. Aqui está escrito em, vamos ver de onde para cá, daqui para cá. Bereshit bara Elohim. Está em hebraico aqui, ó. Bereshit bara Elohim. Então, em Reshit, tira esse B aqui e fica Reshit, criou Elohim. Como eu disse, na ordem direta fica Elohim criou em Reshit. Aí, o nosso queridíssimo rabino, que é da comunidade sefaradita da Flórida, em Miami, ele dá uma explicação aqui embaixo, dizendo assim: o Talmud proclama que o universo não teria sido criado se não fosse pelo mundo espiritual, pela palavra divina. Então, ele explica aqui no rodapé que Reshit é a palavra divina. Ora, nós vamos encontrar isso em São João Evangelista. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nas versões mais comuns, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, é a mesma coisa. Pode-se usar verbo, ou pode-se usar palavra, né? Deus criou tudo pela sua palavra. Então, o Rabino diz aqui, na verdade, Reshit, pronunciar em hebraico, o re é forte, não é re, é re. Em Reshit, Deus criou. Ou Deus criou em Reshit. E Reshit, ele diz aqui, é a palavra divina. É a palavra. Então, já é um derivado de Elohim. Se Reshit é a palavra, e ele diz, chamado Reshit, princípio de tudo. Vou ler de novo. O Talmud proclama que o universo não teria sido criado se não fosse pelo mundo espiritual, pela palavra divina chamada Reshit. Pronto. Aqui ele explicou o que é Reshit. Ele tirou o B, e aqui nós temos Rosh, Aleph, Shin, Yod, Tal. Reshit. Então ele aqui está explicando no rodapé o que é Reshit. Por que é que está escrito Bereshit, em Reshit? Porque Reshit é a palavra de Deus. E Deus criou tudo pela sua palavra. Então agora vamos lá. Com essa explicação do Rabino Malamed, então fica mais fácil. Então nós vemos que o verdadeiro Deus é Elohim. Ficou claro? Elohim criou em Reshit, né? Então, embora esteja invertido no hebraico, Bereshit bara Elohim, no princípio Deus criou, no princípio, na verdade, é na palavra, ou no verbo, ou na substância de todas as substâncias, no princípio de todos os princípios. Elohim criou. Então, Elohim é o Deus número um, é a divindade número um, portanto, o Criador incriado, que tem o plural de El. Por quê? Porque El é visto como sendo uno. Aí nós temos que recorrer a uma coisinha só, rápida, né? A representação clássica de Deus é o triângulo, Deus. Então, visto como uno, é um triângulo, é um. Mas visto como as partes, ele tem uma base e dois lados, é três. Então, El, se você olhar para o triângulo como um todo, uma unidade, um plano geométrico. Mas se você vir, a gente tem a tendência de errar pra caramba, né? Não é se você ver, é se você vir.
Então, parece que é o verbo vir, não é? Mas o verbo do vir é se você vier. Se eu falasse do verbo vir, eu diria: se você vier na minha casa. Então, se você vir, é do verbo ver, viu? Isso aí é um rolo na língua portuguesa, mas eu sou professor de português. Então, se eu considero Deus na sua unidade, como um plano geométrico, representado pelo triângulo, às vezes com o olho no centro, então é El. El, que significa o. E se eu considerá-lo nas suas partes, se eu posso dizer partes, então é Elohim. É memória, inteligência e vontade. O sabedoria, poder e bondade. Então eu posso considerá-lo na sua unidade, como um todo, El, e eu posso considerá-lo na sua pluralidade, como sendo as potências divinas. Por isso não é muitos deuses. Elohim não é plural de El. Elohim, na verdade, é uma maneira de explicar que El é conhecido por ter três poderes ou potências principais. Bom, então aqui nós vimos El. Vamos dar um tracinho aqui e fazer uma paradinha, e vamos agora pegar a explicação do Rabino Meir Malamed. Então agora ele vai explicar o que é Reshit. Então veja, Reshit. Ele disse, é a palavra de Deus. Então, Be, em hebraico, quer dizer em. E Reshit quer dizer o príncipe, o cabeça, o princípio de tudo, o pensamento pensante, o pensamento de Deus. Mas, como a gente não consegue imaginar o pensamento de Deus, então usou-se na tradução a palavra. São João, né, no evangelho dele, desde o princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por quê? Porque os gregos, na versão da Septuaginta, substituíram reshit pela palavra arque, que é exatamente um sinônimo perfeito. Todos os dois significam a mesma coisa. Tanto faz eu dizer reshit, cabeça, princípio, o princípio de tudo, a substância de todas as substâncias, como dizer arque, né, a substância mais antiga e principal que deu origem a todas as substâncias. Na versão grega está enarque, e São João diz enarque enologos, aí coloca que arque é o logos, já aparece aí outra ideia, que arque é o logos. Então, tanto faz dizer reshit, como arque, como logos. Enarque enologos, kai ologos en prostonteon, kai theos enologos. Então, reshit é a palavra divina, que na verdade é o princípio de tudo, e em grego os 70 traduziram por arque, que é um sinônimo perfeito, o princípio de tudo, a substância de todas as substâncias, a mais antiga substância, a maior de todas, e que São João, no seu evangelho, atualiza traduzindo arque para logos, atualizando. Arque é do ano 600, a palavra usada no ano 600 a.C., e logos na época que São João, que Jesus viveu, na escola de Alexandria. Então essa palavra arque evoluiu e tornou-se logos, são sinônimos. E aí João, evangelista, que tinha contato com Apolônio de Tiana, com Filo de Alexandria, que era judeu, então traduz arque por logos. Então, Reshit é o logos, que é a Sofia, a sabedoria, né? Na Cabala, o Ain, Sof, Aor, Sof, da Sofia. Sofia é exatamente o logos, a sabedoria, a inteligência de Deus. Deus é inteligência, vontade e memória, e então essa inteligência é, na verdade, a Sofia, o Sof. Já cansaram de ver essa figura, mas eu vou mostrar mais uma vezinha só, né, que é para vocês verem. Aqui, ó. Aqui, tá aqui. Então, Ain, Sof, Aur. Esse é o Deus infinito, incriado, princípio de todos os princípios, criador incriado. E aqui é Reshit,
ele cria Reshit. Já vimos isso. Então, Reshit é aqui simbolizado nessa prancha como sendo esse círculo, que é o princípio de tudo, aqui dado de forma circular. E aqui Deus é dado como um plano em negro. Então, há várias maneiras, mas tudo é representação. De qualquer maneira, é de Sof, que vem Sofia, e é de Sof que o São João chama de Logos. Sof é a inteligência, Deus é a inteligência, vontade e memória, e então Logos, Sof é a inteligência, que equivale a Reshit, que equivale a Arque, que equivale ao Logos. Então, recapitulando, Elohim é o primeiro Deus, criador incriado. Reshit é o segundo Deus, criador criado. Então, aí já me perguntaram, um aluno, professor, que história é essa de uma sucessão de criadores de criadores? Deuses criadores de deuses criados. É assim, essa é a verdade. Se você pesquisar, você vai ver que é assim. Não dizem que é assim porque são mentirosos. Não querem que a gente saiba da verdade. Ou porque o judeu ortodoxo acha que deve crer que não é assim, porque a maçonaria acha que não é assim, mas a verdade é essa que eu estou mostrando a vocês. Então, o primeiro Deus é Elohim, que é El, né, nas suas três potências: inteligência, vontade, memória, sabedoria, poder e vontade, e verdade ou amor. E Reshit é a criação de Elohim, ou seja, o pensamento expresso. Elohim pensa, porque ele tem uma inteligência, ele tem uma memória, ele tem uma vontade. E o pensamento de Elohim, ou El, quando ele expressa esse pensamento, não é pela fala, mas a gente usa aqui uma metáfora. Quando Elohim fala, então a palavra, o Logos, o verbo, é Reshit. Logo, Reshit vem da boca de Elohim. É a palavra, é o verbo, né? Na verdade, é o pensamento de Elohim, o pensamento pensante, porque Elohim é indefinível, né? Hashem é o nome, é o inominável, é o inconcebível. Mas então nós temos que partir agora de Reshit. Então, de Elohim só sabemos aquilo, que ele é sabedoria, poder e bondade, que ele é inteligência, vontade e memória, que a Cabala diz que ele é o Ain Sof Or, mas a Bíblia começa dizendo em Reshit. Então, trata de Elohim apenas como sendo um ser, o ser que criou Reshit. Falando. Quando ele fala, quando ele pensa, então automaticamente Reshit aparece. Reshit é o pensamento de El. E esse pensamento São João chama de Logos. E os 70, Septuaginta, chamou de Arque, o princípio de tudo. Então, tudo começa a partir do pensamento de El. El pensa. E ao pensar, porque ele é uma inteligência e uma vontade, uma memória, ao pensar, ele cria, ele gera, não se diz que cria. Ele gera Reshit, o credo de gerado, não criado. Então, Reshit. O Reshit é, portanto, gerado por Elohim. Então, é um Deus de segunda categoria. É ele que vai se encarnar em Jesus Cristo. É ele que vai criar Javé. Então, Javé vai ser uma criação de Reshit. Já dissemos a você. Na Bíblia hebraica, não vamos ao detalhe, então no Gênesis 1 existe a criação. Em Reshit, Elohim criou. Elohim criou em Reshit. E aí diz, no primeiro dia, Deus disse, haja luz. Em latim, fiat lux. Em hebraico, iai aor. Haja luz. Então, o Ain Sof Aor da Cabala vai aparecer aqui. Vamos fechar o Logos aqui e vamos colocar agora o terceiro Deus. Então, o Gênesis 1 diz que no primeiro dia da criação, Deus disse, Iai Aor. I,
A, I, Aor. Seja luz. Seja luz. Aor é luz. E criou o terceiro Deus. Em Reshit. Então, Aor é criado dentro de Reshit. O Ain Sof Aor tem um Aor incriado, a luz incriada. Mas em Reshit ele cria a luz criada. Agora sim, cria. Mas também o verbo usado é bará. Aí nós temos o terceiro Deus, que é Javé. Vai ser chamado de Javé depois. Mas aqui é luz. E Deus separou a luz das trevas, porque Javé é luz e sombra. E Deus viu que a luz era boa, diz o texto, e separou a luz das trevas, ou a luz das sombras. Então aqui nós temos, nós vimos a Insof Aor, é o Aor incriado. E aí Reshit aparece como o segundo Deus, e em Reshit, ou seja, no pensamento de Deus, então Elohim cria Javé, com o nome de Aor, que é a luz criada. Daí muita gente dizer que Javé é Lúcifer, luz, Luciferos. Então aqui nós temos o terceiro Deus, Aor. Então vamos colocar aqui um tracinho aqui embaixo para sublinhar, e nós temos aqui o Deus número 3. E aí quer dizer seja, faça-se, Aor, luz. Então aqui, e aí, seja, já é criado. Seja a luz, faça-se a luz. E foi luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Pronto, aqui está a criação de Javé. Agora é que Javé aparece. Então vocês vejam que, seguindo a mais rigorosa noção dos estudos dos eruditos, da Bíblia hebraica, né, da crítica textual, nós vamos perceber que há três deuses. O primeiro Deus é o Deus dos deuses, o Deus Altíssimo de Melquisedeque, né, o Criador incriado, o infinito imanifesto, né, e aí ele gera Reshit Bará, que é o pensamento dele, que São João chama de palavra, ou verbo, mas na verdade é o pensamento, porque Deus não fala como eu estou falando, né? Deus não tem boca, Deus não tem cordas vocais, ele é uma mente, né? É um ser mental, é uma mente puríssima, é um espírito, sopro, ruá, é um sopro. Então é uma maneira, é uma metáfora para dizer que ele é mesmo que o ar, vamos dizer assim, é um vazio, é um espaço vazio, mas esse espaço vazio é o tudo, e o nada é o nada se nós tentarmos entender, porque nós não vamos conseguir, porque para entendê-lo teríamos que pensar em tudo. Se nós tentarmos pensar em tudo, vamos ficar malucos, né? É impossível no seu pensamento você colocar tudo que existe. Então nós dizemos que Deus é o nada. Deus criou tudo do nada, mas o nada não existe. Isso já comprovamos antes, né? O nada só existe na nossa cabeça, é um ser de razão. A filosofia diz, o nada é um ser de razão. Só o ser humano pode pensar em nada. Se Deus pensar em nada, ele se autodestrói, porque ele é tudo, o oposto de tudo, o nada. Então, se Deus quer tudo, pensar no nada, ele se autodestrói. O tudo desaparece, porque o nada é a ausência do tudo. Mas nós, não. Nós temos uma limitação. Nosso pensamento não se concretiza. Nós não perdemos o poder de pensar e o nosso pensamento se tornar uma realidade, uma coisa. Mas Reshit tem esse poder. E Elohim tem mais ainda. Então Elohim pensou, aconteceu. Ele pensou em Reshit, surgiu Reshit. Reshit pensou em Reshit, Elohim pensou em Javé, Aor. No nome original, primeiro nome, ele aparece como Aor, a luz criada. Então, a Insof Aor é Elohim segundo a Cabala.
mas é a luz incriada. Aor em Elohim é a luz incriada. E ele projeta em Reshit, dentro de Reshit, ele projeta a luz criada, Aor. Qual é a diferença? É que a luz criada é pura luz. Desculpa, a luz incriada é pura luz, enquanto que a luz criada é um misto de luz e sombra. E Deus disse, seja luz, e foi luz. E Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz da sombra, ou a luz das trevas. Não gosto de usar a palavra treva, porque treva tem uma conotação muito negativa, né? E Javé não é trevas, ele tem luz e sombra, como nós, né? Ele nos criou assim, né? Jung, na figura, na clássica definição dele do homem, ele diz que o homem tem o seu lado luminoso e tem o seu lado sombrio. E nós não aceitamos a nossa sombra, nós tendemos a rejeitar a nossa sombra. Então chegamos assim ao terceiro Deus. Então, essa é a história, começando do começo. São três deuses, Elohim é o primeiro, Reshit é o segundo, gerado pelo primeiro, e Aor, que vai se chamar depois Javé, é a luz criada, porque existe aqui a luz incriada, então vai ser o terceiro Deus. E ele depois vai assumir o nome de Javé, vai mudar de nome, vai se chamar Javé. Nós vamos passar por isso. Vamos mostrar isso para vocês no próximo vídeo. Como é que Aor, a luz criada, que é misto de luz e sombra, como é que ela vai se tornar Javé. Em vez de Aor, luz, mas aí, olha, o texto diz, e Deus disse, seja luz, e foi luz. E Deus viu que a luz era a parte boa, mas separou a luz da sombra. Ao criar a luz, projetou a sombra, claro. Já mostrei aqui a vocês em outros vídeos que é impossível você acender um foco de luz, botar um objeto e esse objeto não projetar a sua sombra. Então Javé tem uma parte luminosa e uma parte sombria. Ele é bipolar. Ele tem dupla polaridade. É como a figura do Tao Te Ching, do I Ching. Aquela bola dividida ao meio, né? Só que não vamos fazer aqui não, vamos deixar para o segundo capítulo, tá bom? Então, originariamente, Javé é criado no primeiro dia da criação, onde em Reshit, que é o segundo Deus, criado pelo primeiro Deus, criador incriado. É assim. Como é que Aor vai se tornar Javé? Será assunto do segundo capítulo. Mas nós estamos indo, né, desde o início, para que vocês compreendam bem quando lerem a Bíblia. Perceberem que a Bíblia não é entendida porque é mal traduzida e é manipulada. Então, muito obrigado, agradeço aos visualizadores, agradeço aqueles que têm feito a contribuição, agradeço aqueles que têm se inscrito. Deem seu like. Pouca gente se lembra de botar o dedinho assim para cima, né? E até o próximo vídeo. Esse se chamará O Ser É.